Paz e luz, sejam bem-vindos a mais um episódio de Caminhos da Sabedoria. E vamos seguindo, fazendo nossa leitura e reflexão a respeito do livro Vivendo, Amando e Aprendendo. Pontes e não barreiras. Nesse capítulo, Buscaglia retorna a uma reflexão que ele faz logo na introdução do livro. Ele fala sobre a necessidade de nós sermos pontes, de nós sermos elos de ligação entre uma pessoa que está em determinada posição e a nova posição que essa pessoa vai atingir após o contato conosco. É nisso que reside esse conceito de ser ponte, de ser capaz de auxiliar a transformação da vida do outro, de permitir, de ser instrumento para que o outro alcance outro lugar que sem a sua ajuda ele não conseguiria atingir. A primeira ponte que você deve construir é a ponte para você. E dentro dessa reflexão, Buscaglia nos apresenta a primeira ponte importante, que ele diz que não adianta nós querermos ser pontes para os outros se nós não aprendemos a ser pontes para nós mesmos. Não aprendemos a viabilizar nosso potencial, não aprendemos a olhar para dentro de nós e ser uma ponte entre o nosso eu interior e o exterior. Então ele nos recomenda que o primeiro passo que nós devemos fazer na nossa jornada de aprendizado, de crescimento, de vida, é o passo para dentro de si. E construir uma ponte para dentro de si exige coragem, exige reflexão, exige autoconhecimento. E é isso que nós precisamos introduzir na nossa vida. Essa capacidade de olhar para dentro de si e entender as suas imperfeições, entender os seus valores e fazer aquilo que está dentro de você emergir, aparecer, vir à tona, para que aí sim você tenha uma ponte para você e depois você possa construir pontes para os outros. Você não é só a realidade, você é muito mais a potencialidade. Nesse ponto, nós somos convidados a entender que aquilo que nós somos é apenas uma etapa do que nós podemos ser. Então, construir uma ponte para nós mesmos significa uma ponte para a situação atual em que nós estamos, em que nós nos encontramos, e uma ponte para a situação que nós podemos ser no futuro. Confiar nos seus potenciais, facilitar com que esses potenciais ganhem crescimento, ganhem aprendizado, para que eles se tornem efetivos, para que eles se tornem virtudes em ação. Porque nós somos muito mais do que aquilo que somos no momento. Até agora, nós somos uma pessoa que utiliza determinados potenciais, que aplica determinados conhecimentos. Mas se eu agregar mais conhecimentos e eu conhecer e descobrir novos potenciais que eu tenho, eu vou me tornar uma pessoa maior e melhor. E é nesse ponto que nós precisamos ter essa atenção de não estacionar e de não nos apequenar, de perceber que podemos ser muito mais, mas que para isso nós precisamos nos dar a oportunidade de caminhar nesse crescimento. Por isso essa importância da ponte para você mesmo, da ponte para o seu eu interior e para o seu futuro, consciente das suas capacidades e potencialidades. Nunca pense que não tem nada a contribuir. O mundo é uma incrível tapeçaria não realizada. E só você pode preencher aquele pequeno espaço que é seu. Agora o autor nos convida a perceber a vida como uma grande tapeçaria. A tapeçaria ela é algo que é uma construção de vários pontos. E esses pontos acabam formando uma figura completa. Então o único ponto, quando ele está ausente, quando esse ponto ele solta, primeiro, a tapeçaria vai se desfazendo. Segundo, a figura já não é mais aquela mesma figura, ela perde a completude.
Então precisamos entender que todos nós temos potenciais e temos capacidades. E que a criação divina é essa grande tapeçaria, onde cada um tem o seu pontinho. E se você achar que o seu pontinho não é importante, a tapeçaria, a figura inteira, a criação divina, ela fica capenga. Ela deixa de expressar aquilo que Deus deseja. Então precisamos olhar para a nossa existência e entender que temos nossas limitações sim, mas para Deus nós temos nossa importância. E dentro dessa importância da criação divina, nós temos nosso papel. E nosso papel, ele vai contribuir para que essa tapeçaria, para que essa criação divina, ela seja conforme Deus deseja. Não podemos nos apequenar diante dos outros, diante das opiniões, diante de pessoas que às vezes não querem contribuir com o nosso crescimento e sim querem nos fazer desistir, nos fazer sermos menos do que podemos ser. Precisamos entender que nessa tapeçaria divina nós temos o nosso papel, ainda que ele seja pequeno, mas se faltar aquele ponto na tapeçaria que somos nós, todo o conjunto fica prejudicado. Todos nós temos potenciais e temos um papel relevante. Não relevante aos olhos dos homens que elegem situações de poder, situações de títulos para qualificar as pessoas. Mas aos olhos de Deus, todos nós temos um papel importante. Tudo começa com você. E a grande ponte que leva a todo mundo é a sua ponte. Essa é a que é a importante. Mais uma vez o autor retorna a esse aspecto. O aspecto da importância da ponte de cada um. Cada um de nós precisamos construir as nossas pontes para nós mesmos. Olhar para dentro de si, perceber nossas capacidades, nossas potencialidades, nossos defeitos e nossas virtudes. E a partir daí, no exercício intenso de autoconhecimento e de aperfeiçoamento, nós evoluirmos, nós avançarmos em aprendizado e em crescimento. Então, o autor ele nos lembra que não adianta nós começarmos a querer construir pontes com os outros e para os outros. Antes de tudo, precisamos construir a ponte conosco. Iniciar o nosso processo de crescimento e de conhecimento exige, antes de mais nada, erguer a ponte mais difícil de ser construída, que é a ponte que liga para o nosso interior, para a nossa essência, e fará emergir da nossa essência nossas potencialidades que, sendo trabalhadas adequadamente, vão nos levar ao crescimento pessoal e aí sim favorecer a construção de pontes para os outros. Primeiro, pontes para si mesmo. Mas não pare aí. A segunda grande etapa é pontes para os outros. E agora o autor ele vem nos apresentar a segunda etapa desse nosso processo de crescimento. Nesse processo de construção de pontes, de construção de elos com os outros, a primeira etapa é olhar para dentro de si, erguer as suas potencialidades e erguer a sua ponte interior para o seu exterior. Mas aí nós não precisamos e nem devemos parar aí. Precisamos agora, cientes da nossa ponte interior, começar a erguer pontes para os outros e estabelecendo esse elo de ligação com o outro, para que o outro ele possa ser transformado por você. Porque o grande papel da vida, e falar em vida é falar em aprendizado. Entender o aprendizado é entender o amor, porque o amor ele pressupõe um processo de aprendizado na vida. Por isso que na construção das pontes, primeira ponte para o meu interior, depois eu começo a construir pontes, e ele fala no plural com razão, que não basta eu construir uma ponte com uma pessoa, eu tenho que estabelecer elos, laços com várias pessoas, com o maior número de pessoas possível, porque a nossa existência ela exige esse intercâmbio, esse relacionamento.
E através do relacionamento, nós vamos nos transformando, vamos aprendendo, vamos crescendo e vamos amando. Cerca de 90% das coisas com que nos preocupamos nunca acontecem, mas continuamos a nos preocupar com tudo. Nesse processo de construção de pontes, tanto a ponte para o nosso interior como as pontes, os elos com os outros, o autor ele nos lembra que muitas vezes nós nos deixamos levar pelas preocupações. Nós ficamos ocupados com algo que não aconteceu. Gastamos nossa energia e nosso pensamento com situações que imaginamos. E ao fazer isso, nós criamos abalos, criamos rachaduras, tanto na nossa ponte que vai para o nosso interior, como nas pontes estabelecidas com os outros. Porque eu deixo de viver o agora, eu deixo de viver o momento presente para ficar antecipando o futuro e sempre um futuro tenebroso, porque a preocupação é sempre com algo que não é bom. Porque a gente não se preocupa com algo que é bom. A gente não se preocupa por estar saudável. A gente se preocupa por ficar doente. Então, quando a gente fica gastando energia com a preocupação, nós estamos enchendo o nosso pensamento, enchendo nossa mente com situações que não são reais e que são hipóteses de ocorrência no futuro. E deixamos de viver o presente. E ao fazer isso, ao nos preocupar, nós abalamos as pontes, abalamos a nossa ponte com o eu interior e abalamos as pontes com os outros. Então, por exemplo, no relacionamento com o outro, eu começo a abalar essa ponte desse relacionamento com outra pessoa porque eu fico com receio dessa pessoa, por exemplo, me trair. E aí o que acontece? Como eu guardo esse receio, essa preocupação, eu deixo de viver a potencialidade desse relacionamento. Ao invés de eu ter uma ponte larga e ampla e bem sólida, eu tenho uma ponte estreita e toda abalada porque eu não confio, fico o tempo todo achando que a outra pessoa pode, de alguma forma, me prejudicar. Isso não quer dizer que essas situações não possam acontecer, e podem, acontecem todo dia com várias pessoas. Mas isso não significa que a gente não tenha que viver, que a gente não tenha que aproveitar as pontes construídas. E se de repente naquela ponte a coisa não vai bem, simplesmente você desmorona a ponte e cada um segue seu caminho. As pontes, elas não são elos permanentes e imutáveis. Mas se eu estabeleço uma ponte, é preciso que eu use esse laço e esse elo com intensidade. E então o autor nos lembra, 90% das coisas que a gente fica se preocupando não acontecem. Então a gente deixa de viver uma vida de potencialidades e de intensidade por bloqueios que nós mesmos colocamos, por pontes que nós fazemos elas frágeis, com receio de que elas venham a desmoronar, e aí nós não utilizamos essa ponte ao invés de fortalecê-la. O autor então nos sugere e nos convida que nós não abalemos as pontes com as preocupações. Vivamos a vida de maneira intensa e de maneira consistente, mas sem criar bloqueios e barreiras como proteções de situações que não aconteceram e que estão apenas na nossa mente. Porque quando a gente faz isso, a gente deixa de aproveitar a vida, de viver a vida, de conhecer as pessoas e aproveitar as potencialidades que essas relações e que essas pontes podem nos favorecer e nos auxiliar no crescimento. Muitos de nossos problemas se baseiam sobre o fato de que estamos trancados na rotina, uma rotina interminável. O autor, já terminando esse capítulo, ele nos apresenta um aspecto fundamental para que as pontes não sejam estabelecidas ou não sejam adequadas à nossa rotina. A gente passa a viver uma vida tão cronometrada, tão baseada em obrigações, que nós não nos permitimos viver e não nos permitimos estabelecer as pontes, nem a ponte para o nosso interior e nem as pontes para com os outros. Porque nós vivemos uma vida praticamente automática. Seguimos uma rotina implacável.
E nessa rotina nós deixamos de viver a nossa existência, deixamos de ser a nossa essência. Não que a rotina não tenha suas vantagens, e ela tem. Quando você tem seus horários e sabe os seus afazeres, isso ajuda no seu dia a dia. A grande questão que o autor coloca não é a rotina em si, é nós nos tornarmos escravos da rotina. Nós passarmos o dia sem perceber que estamos vivendo. Nós passarmos o dia executando tarefas e funções e obrigações, e no meio dessas tarefas, execuções e obrigações, o dia se foi. E nós não tivemos um tempo para nós mesmos e para os outros. Nós não estabelecemos pontes. Simplesmente cumprimos prazos, obrigações, metas de produtividade, índices de produtividade, e o dia passou, a semana passou, o mês passou, o ano passou e a vida passou. Então precisamos observar que a rotina não pode ser algo que nos sufoca e nos prende numa grade invisível em que nós deixamos de conviver e de viver as potencialidades que a vida nos oferece. É preciso entender a rotina como alguns afazeres que devemos observar. Mas não quer dizer que esses afazeres precisam ser feitos de maneira automática e sem que nós percebamos. Não quer dizer que porque eu acordo de manhã eu vou escovar o dente, que eu não posso chegar e na hora que eu entrar no banheiro para escovar o dente, para tomar meu banho, chegar e botar uma música que me faça ficar feliz, que me dê um dia inspirado. Por que não? Mas não, nós nos preocupamos apenas em executar a nossa rotina. E vamos fazendo coisas e o dia se vai. Que possamos então, mesmo com nossas rotinas, nossas atividades, atribuições e tarefas, ter momentos de ponte. Ponte para conosco mesmo. No meio da rotina, inserir uma atividade que a gente gosta de fazer. Ter um momento, ainda que seja ali no trabalho, de algo que me faça bem. 5 minutos de bate-papo com os amigos, com os colegas de trabalho. Um tempo no trabalho em que eu execute uma tarefa, mas que eu possa colocar uma música para relaxar um pouco, mesmo que eu esteja ali fazendo uma tarefa, se não for algo que exija uma grande concentração e atenção. E algumas músicas até favorecem a concentração. A depender, músicas instrumentais mais suaves, elas potencializam a concentração. Então, que eu possa utilizar no meu dia a dia momentos de ponte. Ponte para mim mesmo e ponte para com os outros. Esse era o nosso objetivo aqui, nessa semana, conversar sobre pontes. Pontes e não barreiras, capítulo da obra Vivendo, Amando e Aprendendo, de Léo Buscaglia. Agradeço a vocês essa companhia nos nossos caminhos da sabedoria. E deixem aqui a sua sugestão de livro que possamos trabalhar após encerrar esse livro, ou qualquer pergunta, ou comentário, ou até sugestão aqui no nosso projeto Caminhos da Sabedoria. Muito obrigado, tenham uma excelente semana, muita paz e muita luz.